Olá, pessoal! Mais um domingo, mais um Vibrando com Plenitude. E nós aqui nos reunimos novamente para esse encontro alegre, este momento especial em que buscamos nos conectar com as esferas superiores para nos fortalecer para as nossas lutas diárias, para mais uma semana que se inicia. E esse pode ser o seu momento do seu culto no lar. Você pode usar o Vibrando com Plenitude para fazer o seu culto. Basta reunir a família e se conectar conosco. Ou então, você pode usar o Vibrando como um modelo para você fazer o seu culto num outro horário, num outro dia desejado. Basta você fazer uma prece, pedir a proteção da espiritualidade, fazer uma leitura de conexão, depois uma passagem do Evangelho, faz um breve comentário e a prece final de fechamento, agradecendo e pedindo o amparo, o auxílio da espiritualidade. E você vai ver maravilhas no seu lar, porque o ambiente se renova e tudo fica mais harmonioso, mais equilibrado. E é isso que nós vamos fazer agora. Primeiramente, pedimos à espiritualidade superior que nos auxilie, nos amparando, nos intuindo neste momento tão alegre, nesta reunião que temos semanalmente. E para fazer a nossa conexão, nós vamos fazer uma leitura do livro Pão Nosso e o capítulo de hoje é o capítulo 59. Sigamos até lá. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso foi dito por Jesus e está em João, no capítulo 15, no versículo 7. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plenas dos desígnios do Pai. Sabia o Mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura, até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente, não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque, no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quando quisermos, ser-nos-á feito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina.
Muitas vezes nós ficamos tristes e decepcionados quando não temos as nossas preces atendidas. Nós fazemos uma prece, pedimos isso ou aquilo e nada acontece. Já nos foi dito que nenhuma prece fica sem resposta. O problema é que às vezes nós não percebemos a resposta. O que acontece normalmente é a nossa falta de compreensão. Nós ainda usamos a prece para fazer pedidos materialistas, superficiais, egoístas. Mas vai chegar um momento em que teremos nossas preces atendidas. Vai ser quando a gente compreender a vida com amadurecimento. E a gente vai entender que muitas vezes o que nós precisamos não é a solução daquele problema, daquela dificuldade que nós estamos enfrentando, mas a coragem, a força, a esperança, a resignação, porque é exatamente isso que precisamos para passar por essas dificuldades neste nosso momento de evolução. Entenderemos que aquele determinado problema é o que melhor nos cabe neste instante. E o dia que a gente entender isso, a gente vai fazer a nossa prece e vai dizer: que seja feita a vossa vontade, porque a vossa vontade é o melhor para nós neste momento e sempre. Nós vamos então passar para o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse capítulo fala sobre a ressurreição e a reencarnação, fala que os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. E ainda traz, nas instruções dos espíritos, uma mensagem que fala sobre os limites da encarnação e outra sobre a necessidade da encarnação. Jesus disse que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E acrescentou: não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo. Os judeus acreditavam que um homem podia reviver, mas eles não tinham ideia de como que isso acontecia. Mas a esse fato eles chamavam de ressurreição. A ressurreição seria o retorno à vida do próprio cadáver. Mas a ciência já comprovou que isso é impossível. O Espiritismo chama este reviver de reencarnação, que é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas em um outro corpo, completamente diferente. A reencarnação é um dos princípios básicos do Espiritismo. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, e somos nós que criamos o nosso próprio destino, pois nós temos o livre-arbítrio, que é a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Nas instruções dos espíritos tem uma mensagem de São Luís, que diz que Deus nos concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Ele ainda fala que aqueles que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente, ou seja, evoluem de maneira menos penosa e gozam mais cedo o resultado de seu trabalho. Os que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede retardam o seu progresso.
Então, todos nós fomos criados simples, da mesma forma. E todos nós temos o nosso livre arbítrio. Somos nós que escolhemos o processo da nossa evolução, o ritmo da nossa evolução, através das nossas escolhas. Então, nós vamos reencarnar várias vezes. Cada encarnação é uma etapa a cumprir, em que a gente se qualifica para uma próxima encarnação. É como se fosse um aluno na escola. Se ele cumpre as suas tarefas, se ele estuda, faz todas as suas atividades, ele vai ser aprovado. E aí ele vai passar para um outro nível, para um outro ano escolar. Mas se ele não cumpre bem as suas atividades, ele vai precisar repetir, porque ele ainda não aprendeu. E assim é conosco nas nossas encarnações e reencarnações. Se a gente progredir, a gente passa para um outro nível. Se a gente não progredir, a gente vai ter que repetir e aprender. Então é a nossa escolha. Vamos usar essa nossa encarnação, essa nossa oportunidade bendita da vida para sermos melhores, para adquirirmos novas virtudes, para nos transformarmos, porque é esse o objetivo de estarmos aqui: aprender, evoluir, perdoar, crescer e buscar a nossa felicidade. É isso que Jesus nos convida a todo instante: a amar, a perdoar, a servir ao próximo. Que bênção, né? E nós vamos chegando no momento da nossa vibração. Um momento em que vamos agradecer por estes ensinamentos que tivemos essa noite. O ensinamento da prece e o ensinamento do bom uso desta nossa vida, dessa nossa reencarnação. Então nós vamos pedir nesse momento aos amigos espirituais que nos auxiliem. Vamos fechar os nossos olhos, vamos silenciar os nossos pensamentos, acalmar o nosso coração e nos elevarmos aos planos mais altos, planos de luz, de paz, de serenidade. E neste local nós vamos sendo inundados por estas vibrações amorosas que vão equilibrando o nosso corpo físico, o nosso corpo mental e o nosso corpo espiritual. Obrigada, Senhor, por esta bendita oportunidade. Mas queremos te pedir, Senhor, que ilumine os nossos lares, que envolvam cada um dos nossos familiares em vibrações de paz, de harmonia, de tranquilidade. Que eles também sintam o teu amor envolvendo-os. Abençoe, Senhor, o Plenitude e todos os trabalhadores daquela casa bendita, dos dois planos da vida. Gratidão pelas oportunidades que lá temos tido, de aprendizado, de trabalho, de encontros fraternais. Abençoe também, Senhor, todos aqueles que bateram as portas daquela casa pedindo o auxílio para suas dores, para suas dificuldades. Que eles sejam visitados e recebam em seus corações o bálsamo para as suas dores e as suas aflições. Que eles se fortaleçam na fé,
na esperança e na coragem. Amado Mestre Jesus, abençoe este planeta, abençoe todos os dirigentes de nações, Senhor, para que eles possam tomar as melhores decisões, para que eles possam entender o significado de viver sem fronteiras, com mais fraternidade, com mais respeito, Senhor. Te agradecemos imensamente por tudo que temos recebido. Que estas vibrações que nos envolvem possam se espargir e envolver todos, Senhor, os nossos amigos, os nossos conhecidos, as casas de repouso, as creches, os hospitais, as prisões, aqueles que estão abandonados nas ruas, Senhor, e aqueles que nem te conhecem, mas que todos eles recebam nesse instante a paz, um sussurro, Senhor, nos seus ouvidos, convidando-os a acreditar na tua presença, no teu amor, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida para a nossa evolução, para a nossa felicidade, para a nossa harmonia, para a nossa alegria. Obrigada, Senhor, por estes momentos de luz. Muita paz. E nós vamos chegando ao final desse Vibrando com Plenitude. Felizes, emocionados, agradecidos. E que possamos nos encontrar em breve para mais um Vibrando com Plenitude. Eu desejo a todos vocês a paz do Cristo. Gratidão.